retornamos com o Comitê de Imprensa, que hoje recebe o jornalista Luiz Nassif, autor, entre outras obras, do Os Cabeças de Planilha, recém-lançado. E agora o tema é a competência da nossa imprensa para fazer uma cobertura correta e consequente dos fatos econômicos. Queria começar pela pergunta original. Existe essa competência? Não. Não existe. Existe, assim, esporadicamente uma... Por quê? Por falta de formação das escolas, falta de incentivo das próprias empresas? Não. O que acontece nesse meio? Aí entra o seguinte. Primeiro entra o efeito manada que você mencionou. Então o jornalista, ele sempre... O jornalista econômico, ele tem um público. E esse público, quando ele acostuma com um conjunto de ideias, o jornalista econômico, ele não gosta de ir contra aquelas ideias, porque pode parecer que ele está defendendo ideias anacrônicas. Então, no livro, o livro até termina com uma entrevista muito boa do Fernando Henrique Cardoso. Uma análise excelente sobre o presidente Fernando Henrique Cardoso. Surpreendente até, porque admitindo todos os erros que a gente apontava na época, quando éramos apontados como adeptos da fracasso-mania e tudo mais aí. Mas o que você tem hoje na discussão econômica são clichês, que vão se multiplicando. Você tem alguma exemplo? Bom, essa campanha, por exemplo, que se o Brasil virar investment grade, investment grade é o melhor grau de classificação das agências internacionais para os telespectadores que não. Daí o crescimento vem automaticamente. Então você, para chegar lá, você tem que arrebentar políticas com políticas sociais, fazer contingenciamento para obras de infraestrutura, ou seja, todos aqueles fatores que levam ao desenvolvimento. Isso aí ocorria lá atrás. Tinha um jornalista americano que quando hoje isso não se confirma mais de forma alguma. O que cresce um país é aquilo que é palpável. O que cresce um país? Quando você investe em máquinas, quando tem um ambiente que investe em máquinas, equipamentos, em emprego, em tecnologia, em inovação, em infraestrutura, quando tem um mercado financeiro que carrega dinheiro para essas áreas, isso é crescimento. O resto é perfumaria. Aqui nós criamos um discurso que é o seguinte, não, se fizermos a lição de casa, vamos crescer. O que é fazer a lição de casa? É um controle de boca de caixa do orçamento, por exemplo, Palocci. Palocci vinha, contingenciava 50 milhões de dólares para a febre aftosa. Daí quando vinha uma febre aftosa, o Brasil tinha 1 bilhão de prejuízo. Mas para efeito da mídia econômica e para efeito do mercado, quando você aumentou o superávit, independentemente do estrago que você causou, independentemente de como deveria ser a ponta do saco estava fechada, que diabo? Então você economizou de uma forma ou de outra. Você cria, por exemplo, se eu deixo de investir numa estrada, eu não estou economizando. Eu estou postergando e piorando, vou ter que gastar muito mais na frente. Mas quando você pega esse conceito de superávit que a mídia cobre, enaltece e tudo mais, ela leva em conta que o dinheiro que eu deixei de gastar na manutenção de uma estrada é poupança. Não é. Isso é prejuízo. Quando você vai lá atrás com o Rui Barbosa e depois com o Campos Salles, quando ele implementa uma política de equilíbrio orçamentário a qualquer preço, tinha um jornalista americano, de um jornalzinho chamado Rio News, que falava, esse povo é maluco. Eles fazem tudo o contrário do que tem que fazer para desenvolver. O que você faz para desenvolver? Você investe em educação, investe em saúde, fortalece os estados. Eles fazem tudo o contrário e dizem que se fizer tudo o contrário, cresce. Vai dar certo. Nós estamos há 12 anos nessa maluquice, pô. Chega lá, o governo aumenta a taxa de juros. Põe a taxa de juros em nível não tem lógica essa taxa de juros. Daí o pessoal fala, não, mas se baixar muito depressa, vamos voltar aos anos 80. Pronto. Você legitimou uma taxa de juros que mata a atividade econômica, cria desemprego, impede investimento em infraestrutura e acha que com isso você está preparando o futuro. Então, esse padrão, hoje a imprensa econômica, ela vive em torno de clichês. Você pega, por exemplo, Fábio Jambiage. O Jambiage, ele pega, é um grande especialista em números, de orçamento. A partir da planilha dele, ele tira um conjunto de conclusões que não tem nenhum valor histórico, sociológico, mas ele envereda por esse caminho. Então ele fala, não, se pegar aqui a assistência social lá, o cara do campo lá, e aumentar a idade mínima para 70 anos, isso é fundamental para salvar o país. 70 anos o cara não tem aposentadoria. O cara do campo não tem aposentadoria. O pessoal de classe média, nós, aí, o pessoal que tem carteira assinada, você pode ver até os 75, 80. O cara que sempre ganhou menos que um salário mínimo e que se aposentou com 65 anos, qual é a perspectiva de vida dele? 2, 3 anos. Mas você pega algo que é uma questão de compromisso, de solidariedade de país, é para isso que você cria um Estado. Você junta um conjunto de pessoas, cria um Estado para dar apoio para essas partes fracas. E transforma isso na salvação nacional. Ou você mata esse pessoal, ou não tem salvação. Isso é embuste intelectual, embuste ideológico.
Mas quando ele entra, sai no Jornal Nacional, vira manchete do Globo, da Folha, do Estadão. Então o jornalista é condicionado por isso, por falta de informação. E por também, o jovem jornalista, é muito difícil o jovem jornalista investir contra isso. Ele vai pegar alguém... Ele termina seguindo um padrão que já vem aí, ele não tem, inclusive, elementos para se contrapor. É muito difícil. Eu vou te falar, olha, o jornalista, para investir contra isso, ele teria primeiro que ter liberdade para começar a ouvir outro lado, outros espectadores, outros analistas. Então ele traz, aí solta a matéria aqui, daí vai aprendendo um pouco mais, vai juntando informações. Só que essa possibilidade não dá, porque a pauta já sai de manhã definindo aquilo, o pessoal que não tem risco. Podemos ouvir o Maílson, ele não acrescenta nada, mas também não tem risco o que ele diz. Porque eu já disse antes de ontem, já disse na semana passada, no mês passado. É aquela reprodução de clichês a que você se referiu. Isso. Você pega o modo de produção jornalística, é muito anacrônico. É o pauteiro de manhã, que pega um conjunto de matérias, é um conjunto amplo de matérias, que ele não tem condição de dominar aquele conjunto amplo. Como ele é mais experiente que o repórter, ele diz assim, não, aqui você faz umas perguntas básicas aqui. Essa pauta indicam as fontes. Quais são as fontes que ele indica? As mesmas sendo que... Quer dizer, dá para publicar a pauta. Né? Hã? Dá para publicar. Se quiser, pode publicar a pauta. Eu estou brincando, claro. Exagerando de propósito. Se fosse uma pauta detalhada, mas nem tempo para pauta detalhada ele tem. Então ouve aí o Maílson sobre isso. Ouve aí tem um Natan Branco. Natan era um garimpeiro, um cara muito interessante que fala sobre déficit público, assim. Aqueles chavões, e o rapaz aí publica porque entra no circuito. O modelo é muito semelhante ao das colunas sociais e da revista Caras, ou revista Quem. O sujeito, depois que ele entra no circuito, ele vai por inércia. Então por que você foi ver esse sujeito hoje? Não, porque ele entrou ontem. O Estadão deu, a Folha deu, o Globo deu. Então depois que ele entra no circuito... Ele deu a referência e acabou. E daí só sai baboseira, ou coisas repetidas. Por quê? Porque o editor, com esse modo de produção, o pauteiro dá para o repórter sai, traz uma matéria no final do dia. O redator dá uma corrigida, vai para o editor. O editor também não tem, o modo de fechamento é maluco. Você tem aquele monte de material lá para ter que desovar. Então o editor, ele só quer ir na boa. Vamos na boa porque não tem risco. O que é na boa? Que saiu antes de ontem. E daí entra também interesse específico de jornais e revistas com o câmbio. Eu fiz um cálculo outro dia, o câmbio vindo de 2,30 para 2, equivale a um ganho financeiro para os jornais, equivalente a se eles tivessem um aumento de tiragem de 30%, sem considerar os custos do aumento de tiragem. Porque o papel é um peso muito grande no custo final, e o papel é câmbio. Então o câmbio de 2,30 para 2, a margem do jornal consegue aumentar. Papel de imprensa no Brasil, só curiosidade, ele é todo importado ainda? Mesmo o papel produzido aqui, ele é cotado em dólar. Então não muda nada. Não muda nada. É em dólar. Então, digamos, um jornal hoje, você vê o seguinte, os jornais eles estão nessa crise de transição para novas mídias e tudo mais. Passaram, nos anos 89, se ferraram com a mudança do câmbio, porque acreditaram nos seus jornalistas que o câmbio não ia mudar. Então, a possibilidade de você ter um ganho de margem com a apreciação do câmbio é capiar. Então, eles ficam repetindo que isso é bom, sabendo que nós estamos arrebentando o futuro, arrebentando cadeias produtivas inteiras, sabendo que você vai ter um país pequeno aí, vendedor de produtos comoditizados, sabendo que você não vai criar um mercado de consumo consistente com esse modelo, mas eles não estão pensando, eles estão pensando no mês seguinte, no balanço do mês seguinte. É complicado. Nós temos que reaprender a desconfiar e a ter coragem de percorrer outros caminhos. Vamos ao último intervalo do Comitê de Imprensa. Na volta, na CIF, o futuro, o novo leitor de economia mais exigente. Se ele é mais exigente, tem condições de exigir uma cobertura mais qualificada e responsável dos fatos econômicos, ou vai ter de continuar engolindo a velha charopada que muitas vezes nem os autores entendem. Já, já.